Convido a todos a abrirem suas Bíblias, lá em 1 Coríntios 13. Hoje nós vamos falar sobre segredos do avivamento. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Vamos falar sobre segredos do avivamento. Todos aqui sabem qual é a oração do pastor Antônio. Há mais de 10 anos nessa igreja. Que venha o maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Na IBNC, no começo. Esse texto, ele vem logo após o rol de dons. Vários e vários dons, línguas, profecias, revelações, curas. Mas antes de passar para o último dom, ele fala que primeiro o amor é o dom supremo e segundo, passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então tudo era dom, que ele falou antes, mas agora além de um dom ele está falando de um caminho. Quando a gente fala de um caminho, a gente fala de uma forma de viver. Eu vou falar sobre 5 segredos de avivamento. E o primeiro começa de amor. O primeiro segredo é o amor. E eu vou explicar por quê. Para quem não sabe, eu estou liderando o Rio Verde para Cristo. E a gente está indo para as praças, para as universidades, para as escolas, falar do amor de Deus. Muitos que estão aqui e muitos de várias igrejas de Rio Verde estão nessa missão. E para mim, eu tinha entendido que Deus tinha colocado um chamado para mim. Que meu chamado era fora das 4 paredes das igrejas. E eu estava feliz, estava realizado. E quando chegou esse convite, eu fiquei pensando, Deus, isso não é para mim. Eu quero estar lá fora. Lá na igreja, o trabalho já está sendo bem conduzido, o pastor Antônio, toda a equipe. Mas Deus ministrou em meu coração que isso fazia parte de um projeto. No começo, o pastor Antônio pega muito sobre John Wesley. Sabia que John Wesley passava a pregar em praças e utilizava vários pregadores leigos? Pois é, eu sou um leigo. E o pastor Antônio fez isso. Foi isso que testificou em meu coração de eu aceitar o convite dele. E muitos podem criticar. A igreja hoje, se você não é formado em teologia, você não pode subir no púlpito. John Wesley teve os púlpitos fechados na época dele.
E com certeza a igreja da época dele não aprovou o fato dele utilizar leigos nas pregações de praças. A igreja daquela época e a igreja de hoje se preocupa muito com a forma. E antes de entrar na questão da mão, eu queria falar sobre forma. Menos forma, mais conteúdo. Só isso vai trazer o avivamento. E isso que o pastor Antônio fez, não sou o primeiro a subir neste púlpito, sem formação de seminário, sem um preparo maior perante os olhos dos homens. Ele já fez com outras pessoas também. Então saibam, o pastor Antônio, ele conhece os segredos do avivamento. Ele conhece a história de John Wesley. E isso que ele faz, ele está atraindo o avivamento para ele. Está quebrando a forma. Está quebrando os paradigmas que o homem impôs para a obra de Deus. Sendo que a obra de Deus não é do homem. O autor é Deus. Ele faz com quem ele quiser, do jeito que ele quiser. Então eu já entrego essa palavra para você, irmão. Não espere fazer uma faculdade de teologia. Não espere um poder supremo de Deus cair em seu coração, em suas mãos, um dom supremo, para pregar a palavra para as pessoas. Vá para as ruas. Eu já coloco isso. Quebre as formas. Não espere. Deus capacita os escolhidos. Ele não capacita. Ele não escolhe os capacitados, irmãos. E eu pensei até em vir. Eu vim com a camiseta do Rio Verde para Cristo. Eu pensei em vir de bermuda, porque todo mundo sabe, eu venho para a igreja geralmente de bermuda. Eu gosto de uma bermuda. E eu não vi, não por achar que poderia escandalizar, mas porque o propósito não seria cumprido. E isso seria para exemplificar uma quebra de forma. O cara está pregando de bermuda, como assim? Eu ia usar isso para quebrar a forma. Mas não teria validade. Eu fui pensar, não vai ter validade, sabe por quê? Porque a igreja nossa, brasileira, a igreja brasileira como um todo, estipulou formas. Formas para tudo. Formas de se vestir para a igreja. Muitas pessoas aí fora, não crentes, pensam que para você ir para a igreja, você tem que ter um terno. Você tem que ter uma roupa, adequada. Você tem que saber falar o linguajar de crente. Isso é culpa da igreja. E hoje, essas pessoas não vêm mais para a igreja. Então, não teria efeito nenhum eu dar esse exemplo aqui, porque esse exemplo seria para mostrar para as pessoas que estão lá fora que elas são bem-vindas assim do jeito que elas estão. Galera dos imortais, eles trabalham com ex-usuários de droga. Irmãos, aqui na esquina da nossa igreja, tem usuários de droga, tem a Cracolândia, todo dia. E a gente já foi lá abordar várias vezes, irmão Marcel? Convidar para a igreja, eles não se sentem dignos de vir à igreja, porque estão sujos, porque não têm a roupa perfeita para vir. E o pior, muitas pessoas lá fora pensam isso. Para ir para a igreja preciso de uma roupa tal, externo, assim, assado. O problema é que crentes pensam assim também. Esse é o maior problema. Porque se fosse só o mundo que pensasse assim, a gente ia lá e desmascarava. Mas a própria igreja promoveu isso. Então, irmãos, eu usei essa introdução para enfatizar a necessidade de se quebrar formas se a gente realmente quer um avivamento. O avivamento traz mudança. Não existe um avivamento na história que não trouxe mudança. A começar pelo maior de todos, a vinda de Cristo. Foi uma mudança drástica na história do homem. A gente vivia debaixo da lei e passamos a viver debaixo da graça. Revolucionou a estrutura religiosa da época, a estrutura de relacionamento com Deus. Vou falar relacionamento com Deus porque religiosa não é bem o que Deus quis. Então, antes de Jesus, você tinha um relacionamento com Deus de um jeito. Depois de Jesus, outro jeito. O avivamento de John Wesley foi o nascimento da igreja metodista. Mudou, sacudiu a estrutura daquela época. Então, se a gente clama, se a gente ora por um avivamento, irmãos, estejam preparados para destruir as formas e se preocuparem apenas em fazer a vontade do Pai, que o avivamento vai mudar muita coisa. E a gente ora isso.
Então, vamos para o primeiro segredo, o amor. Todo avivamento foi originado em amor. John Knox, qual é a oração de John Knox? Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Isso é amor? O cara que está pronto a morrer pelo Evangelho, morrer pelas pessoas, isso é amor. Então, todo avivamento começa em amor. Eu olho para o meu sogro, minha sogra. Cadê a Rosane? Está aí ainda? Amém, está aí. Eu vejo amor neles. Cansado de ver na casa deles, eles botando gente da rua para dentro almoçar. Estou cansado de eles ajudarem pessoas a construírem casas, a correr para lá e para cá, ir nas casas das pessoas, atender, dar o seu tempo. Quantas vezes já veio o pastor Antônio comprar comida para o almoço aqui dos funcionários do colégio, segurança e tudo mais, do bolso dele. Sendo que a responsabilidade é do colégio, ele tira do bolso dele. Irmãos, o pastor Antônio, ele sabe os segredos do avivamento. Mas eu vou chegar num ponto que eu vou falar, não adianta só ele precisa de você. Jesus, ele veio, no avivamento de Jesus, ele veio por amor, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, porque Deus amou. Então, eu já vejo isso, o amor já está acontecendo. Se o nosso pastor Antônio é um cara que se dedicou, que criou uma oração para o avivamento, ele já entregou o primeiro segredo com a vida dele para todo mundo, o amor. E vamos só fazer uma definição desse amor. O amor liberal que a gente ouve falar aí fora é aquele amor que tudo pode, as ideologias que estão por aí. O amor foi desvirtuado, a definição do amor foi desvirtuada pelo inimigo, irmãos. Então vamos voltar à definição inicial do amor, que é o exemplo de Jesus, o exemplo de Paulo. Paulo viveu a vida em função do outro, dos outros. Ele chegou a falar para a gente considerar o interesse dos outros superior a nós mesmos. A gente acabou de ler isso. Não procure os seus interesses. Isso é amor. Paciente, bondoso. E nesse contexto todo, é o que eu falei, o amor é um dom, mas também é um caminho, é uma forma de viver. O dom você vai exercer em alguns momentos da sua vida, mas o amor é feito para ser vivido 24 horas por dia. O amor não guarda rancor. Irmãos, a igreja brasileira, podemos dizer a contemporânea, mundial, tem se destacado da sociedade, porque esse é o papel da igreja, ser diferente, fazer a diferença, ser sal da terra, luz do mundo, nosso lema do Repente para Cristo. Se a gente for analisar, a gente vê coisas dentro da igreja que vê fora também. Você vê divórcios dentro da igreja, fora também, em todas, não estou citando nenhuma específica não. Você é gente mentindo dentro da igreja e fora da igreja. Você é gente comprando e não pagando dentro e fora da igreja. Você é gente adulterando. Você vê a gente se embriagando dentro e fora da igreja. Irmãos, o que aconteceu? O que aconteceu com a igreja? A igreja agora está inserida na sociedade, sendo que era para a sociedade estar inserida na igreja. A igreja era para ser autoridade sobre a sociedade. A sociedade, olha para a igreja hoje, são os religiosos. Não fede nem cheira, não faz diferença. Estar dentro ou fora da igreja, dá na mesma, a sociedade já não vê mais diferença. O que aconteceu? O amor se esvaziou, o amor fugiu das pessoas. Eu sei que é forte, irmãos, mas amar não é fácil. Seguir Jesus não é fácil. A palavra de Deus fala que se alguém quiser vir após mim, Jesus falando, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, negue-se a si mesmo. Viva em função do outro. Aqui nesse próprio texto, a gente leu, deixei
para trás as coisas de menino. O que ele quer dizer com isso aqui, irmãos? O amor dele não está mais nas coisas de crianças. Crianças querem o quê? Coisas. Querem diversão. Querem coisas para si. E ele passa a dizer que se tornou homem. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, deixou para trás o apego, o desejo por coisas, por diversão, por satisfazer seus próprios interesses. O que é isso, gente? Maturidade. O menino se tornando homem. O que é isso para a gente que está falando agora do Evangelho? É entender que o Evangelho, a essência do Evangelho, não é sobre mim, é sobre você, você. E isso é se tornar homem, isso é ter maturidade, é entender que o seu interesse já não mais importa. Interessa o interesse do próximo. E quando todos passam a compreender disso, o seu interesse será saciado pelo próximo. Você não precisa correr atrás do seu interesse mais. A palavra de Deus ensina que buscai primeiro o reino de Deus. O que acontece quando você busca o reino de Deus? Todas as coisas vos serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus? São coisas? Não, são almas. O reino de Deus está onde? Lá em cima. Porém, Jesus ensinou a gente a orar como? Venha o teu reino. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Isso é buscar. Só que ele ensinou a orar e depois ele fala, buscai, agir. Você quer vidas lá no céu, você tem que buscar aqui na terra. Você quer buscar o reino, busca aqui na terra. Como? Servindo o próximo, amando o próximo. E tudo mais vos será acrescentado. Gente, a bênção foi feita para perseguir o Filho de Deus. E não o contrário. Muitas vezes o homem passa a perseguir a bênção, que ele quer aquela bênção, ele está fazendo. Deus, eu quero para mim, dá essa bênção, e às vezes ela vai fugir, irmãos. Às vezes você não vai alcançar, porque Deus quer que você entenda, essa bênção foi feita para te alcançar, e não você alcançar ela. E Jesus revelou o segredo de como fazer a bênção te perseguir. Ame o próximo, sirva o próximo. Essa é a diferença, é o dilema entre receber e dar, irmãos. E a palavra de Deus diz, maior alegria está em dar do que receber, lá em Atos 20, 35. Gente, Jesus já revelou, a palavra de Deus já revelou. Maior alegria está em dar do que receber. E parece que a gente entrou na onda do mundo, que é tudo eu, tudo para mim. Eu vou ser feliz se eu tiver as coisas. A palavra de Deus fala o oposto. Você vai ser feliz quando você der as coisas. E há coisas maiores a serem entregues, que eu vou falar daqui a pouco. O segundo segredo, aí entra na questão que eu falei do pastor Antônio, que ele não pode estar sozinho. O segundo segredo do avivamento se chama trabalho em equipe. Na época de Israel, quando Israel guerreava, na época de Moisés, né? Como é que funcionava? Moisés ficava lá no monte, levantava as mãos, só que não conseguia segurar, vinha Arão e Ur, segurava as mãos dele, e lá embaixo quem estava lutando? Josué. Os nomes dos meus filhos, né? A gente escolheu de propósito. O que é isso, irmãos? É trabalho em equipe. Quem é a equipe de hoje? Porque eles estavam debaixo de outra aliança. A gente está debaixo de uma nova aliança. É Jesus e a igreja. É o noivo e a noiva. Irmãos, a salvação é de graça. Ela foi entregue a você. Deus deu o primeiro passo em direção a você na salvação. Mas o reino é você quem tem que conquistar. É você que tem que dar um passo em direção ao reino, irmãos. E em equipe. Equipe, a igreja, a noiva. O que a gente vê hoje? As noivas. Várias igrejas. Hoje é comum a pessoa chegar, de qual igreja que você é? Essa pergunta está errada. Eu sou a igreja.
Você é a igreja. Nós somos a igreja. Eu não sou igreja ABC. O que aconteceu? As igrejas se separaram. O corpo de Cristo foi desmembrado. As placas nos dividem. E Cristo não nos une. A igreja lá vai fazer um evangelismo, não vai ninguém da nossa. Quando a gente vai fazer, ninguém vem na nossa, porque não pode misturar. A gente já tentou, a gente já viu isso. Eu trabalhei um tempo com o Impacto Jovem, tentando misturar com outras galera de outras igrejas, algumas vinham, outras não. Segregação. E Deus ministrou no meu coração essa semana sobre isso. É vontade permissiva de Deus que haja várias placas de igreja? Sim. Sim, Deus opera do mesmo jeito. Deus age. Só que era o plano original? Não. Era uma noiva. E aí você quer uma prova disso? Na Bíblia, como aconteceu, como algo era do plano original de Deus, desvirtuou, mas ele tolerou. Mas depois ele voltou para o início ao plano dele, o casamento. Curiosamente, ele usou o retrato do casamento humano para representar o casamento de Jesus com a igreja. No começo era o homem e a mulher, certo? Deus não criou Adão e duas mulheres, criou uma mulher. Alguma coisa foi acontecendo com o tempo que chegou em Salomão tinha 1000 mulheres. Como assim? Mas Deus usou Salomão, Deus usou Davi tinha muitas mulheres também. Deus permitiu, mas Deus usou. Hoje é tolerado um homem casar com 1000 mulheres, por exemplo? Nem a sociedade permite, quanto mais a igreja, quanto mais Deus. Deus restaurou o seu projeto inicial. E saibam, para Jesus voltar, ele vai voltar para uma noiva, não várias. Porque o pai zela pela noiva do filho. Quando Abraão mandou o servo escolher a noiva de Isaac, ele falou, escolha a mais bonita, a mais perfeita, a melhor. Todo pai zela pela noiva que o filho vai receber. E se o filho dele é perfeito, se é Jesus, saibam, ele quer entregar uma noiva perfeita. Uma noiva perfeita, uma perfeita, respeitada perante a sociedade. E esse avivamento tem um desses propósitos, que é resgatar a autoridade da igreja perante a sociedade, que volte a ser uma igreja que faça diferença. É isso, irmãos, reino é conquistado, avivamento é conquistado. O reino vem com avivamento. Falei da salvação, né? E, há uma diferença entre ser salvo e discípulo. Como eu disse, salvação de graça e é para todos. Mas discípulos, nem todos são. Como eu citei, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se alguém vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Esses versículos estão em Gálatas 2:20, Mateus 16:24, Marcos 8:35. Os discípulos tiveram que largar suas vidas para seguir Jesus. Suas profissões. No Antigo Testamento, debaixo de outra aliança, o que aconteceu com Elias e Eliseu? Elias chamou Eliseu resolveu seguir o chamado e seguir Elias. Ele voltou em casa só para despedir dos pais dele, queimar suas carroças, que era o meio de sustento dele, e queimar os seus bois, a profissão dele. Porque ele sabia que seria difícil seguir com Jesus. E ele não queria ter o risco de ter para onde voltar, uma carreira para onde voltar, na primeira dificuldade. E ainda é impressionante que ele queima os bois dele e oferece a carne para o povo. Ele entendeu o chamado de seguir, de ser discípulo. Ele colocou tudo para Deus. É dura essa palavra. Deus tem ministrado em meu coração muita coisa dura para a minha vida. Largar o emprego e viver em função do Evangelho. Estou orando por isso, pedindo confirmação. Essa semana mandaram mensagem da imobiliária, disse que o dono da casa que estamos alugados quer vender a casa,
estava avaliando, pedindo para ver o valor da casa. E a gente está lá de aluguel, porque o nosso apartamento de Brasília está lá ainda, não conseguiu vender até hoje, não está fácil de vender. E provavelmente não temos condições de comprar essa casa sem vender lá. Pode ser que a gente perca a casa. Tudo no último mês acontecendo. Esse trabalho no Rio Verde para Cristo, que a gente tem ido para a paz, começou há 1 mês e meio, mais ou menos. De lá para cá, minha vida está praticamente se revirando. E essa semana, mais coisas, Deus está ministrando, e eu estou pedindo, confirma, não sei se é isso, não sei, não posso agir, eu tenho uma esposa, tenho um filho, tudo mais. Mas a Bíblia está aí. A Bíblia está aí. Cadê o Deus da Bíblia? Está só na Bíblia ou está aqui hoje? Está aqui hoje, amém? Se ele fez lá, se ele pediu lá, não vai pedir hoje? Ainda mais quando a gente clama e profetiza que se aproxima um avivamento, o último avivamento antes da volta de Cristo, o maior de todos, porque tem que ser o maior mesmo, para levar a igreja para receber Cristo. É o avivamento que irá preparar a chegada do rei. Quando Jesus veio, não tiveram que preparar a entrada dele em Jerusalém. É nós agora que vai preparar a chegada de Cristo para reinar durante 1000 anos, para governar. Esse é o avivamento que a gente clama. Então, se esse Deus da Bíblia fez e pediu de você e de mim, de pessoas assim como eu e você, lá atrás ele não vai pedir? Estamos preparados para isso? Terceira, segredo, intercessão. Nessa aí, nosso pastor Antônio é mestre. É mestre. Ensina, discipula. Eu acho difícil achar uma igreja aí fora que coloca 150 pessoas para orar antes do culto de domingo. Acho difícil. Não é qualquer igreja. Mas por quê? Porque esse pastor aqui é exemplo de intercessor nas madrugadas, nos montes. É exemplo de amor, já expliquei por quê. E agora, faltou explicar o negócio da equipe. Eu dei 3 exemplos, eu falei de Moisés. Quando Moisés levantava a mão, ele estava adorando a Deus. Quando Arão e eu segurava, isso é intercessão. Um ajudando o outro. Ajudando ele na intercessão. E lá embaixo, Josué guerreava. Esses são os 3 últimos segredos. Já falei os 2 e agora faltou dar essa introdução sobre os outros 3. Intercessão, adoração e proclamação. Josué guerreava, ele estava lá, conquistando o reino de Israel, que fora prometido. Deus já prometeu para a gente o reino dele, aqui na terra, mas a gente precisa lutar. Israel tinha a terra prometida, mas ela precisou lutar, ela precisou guerrear. E Moisés adorava, Arão e eu na intercessão. Então, o terceiro segredo, intercessão. E outro exemplo desse trio está na questão dos anjos. E agora vem uma questão forte. Primeiro, Gabriel era um anjo da intercessão. Quando a gente vê isso na Bíblia, quando Daniel estava orando, pedindo uma resposta para Deus, e Gabriel foi levar a resposta, mas ele foi impedido de entregar a resposta durante vários dias lá. Gabriel trouxe as boas novas do nascimento de Cristo e de João Batista, porque o mundo precisava de uma resposta. Então esse é o primeiro anjo, Gabriel. O segundo, Miguel. Esse é o anjo de guerra. Quem foi socorrer Gabriel quando as trevas impediram ele de chegar em Daniel? Foi Miguel, um anjo de guerra. É um anjo que guerreia, que proclama, que leva a luz e derrama o reino. E o terceiro? E aqui o negócio pega. Quem era o anjo da adoração? Quem era o músico do céu? Aquele que caiu. E hoje, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Porque a equipe está incompleta. Ele precisa de você nessa equipe.
Entenda o quanto isso é forte. Por isso que o diabo, Satanás, tem ódio de você. Porque Deus te criou para substituir ele, para fazer a função dele, que era adoração. No Éden, no jardim do Éden, Satanás já tinha caído. Ou seja, o homem foi criado depois da queda. Justamente porque Deus precisava de uma equipe completa. E você é o adorador que Deus quer. Você está preparado para encarar isso? Para substituir alguém do tamanho do poder que Satanás tinha? Alguém que tem uma função tão importante quanto os anjos da intercessão, Gabriel, Miguel da anjo de guerra. Você está preparado para ser o adorador de Deus? Isso não é missão fácil, não. E agora vamos entrar na adoração. Quarto segredo. Essa questão muitas vezes pega hoje em dia na igreja. Porque a gente acha que a igreja é pedra, rocha, esse púlpito de pedra. Não, a gente já falou sobre isso, a igreja é você. Por que a gente confunde? Porque na velha aliança era pedra, sim. Abraão, quando caminhava e Deus entregava uma coisa, ele falava, vou erguer um altar para adorar a Deus. Como ele fazia, botava as pedras. Elias, quando foi confrontar os profetas de Baal, ele pegou as pedras, restaurou o altar, clamou no céu e o fogo veio. Mas o que aconteceu quando Jesus morreu? O véu foi rasgado. O templo de pedra, que era onde a arca de Deus estava, era onde a presença de Deus estava, a presença de Deus saiu. O véu foi rasgado, o santo dos santos foi rasgado. Saiu. E foi para onde? Para dentro de você. Já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. O corpo é o templo do Espírito Santo. Palavra de Deus, está dando essas provas. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E o que Jesus fala para Pedro? Tu és Pedro. Sobre ti, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Pedro era pedra de rocha? Não, ele era vida. Ali Jesus, a Bíblia dá todas as provas para tudo que a gente está falando aqui. Jesus já deu o caminho. Mas a gente insiste, às vezes, em coisas ultrapassadas, coisas da velha aliança. Tu és Pedro, a pedra sobre a qual edificarei a minha igreja. Você é Pedro, você é uma pedra, você é uma pedra viva. Esse é o novo templo, essa é a nova igreja, essa é a nova presença de Deus, está em você. E aí a gente entra para falar de adoração. Por que a gente não canta nas ruas? Só canta aqui na igreja? É bom, é legal. Mas a irmã leu o Salmo 150, começa, louvai-o no santuário. Santuário dá a entender templo. O que ele fala depois? Louvai-o no firmamento. O que é o firmamento? Gênesis 1. E Deus criou o firmamento. É tudo. É tudo. Você não pode se prender apenas ao santuário, você tem que louvá-lo lá fora. Você tem que adorá-lo lá fora. Há muitas formas, sim, de adoração, não é só cantar. Você adora amando ao próximo, ofertando, dando tempo. Há várias formas de adorar, sim. Louvores, danças. Mas a oferta perfeita para Deus é a sua vida no altar. Aqui hoje nós tivemos momentos de dízimos e ofertas. Você tira do bolso, coloca, você está ofertando, você está adorando, sim. Mas amanhã você trabalha, você ganha mais dinheiro. E mesmo o dinheiro que você tirou aqui não é o tudo que você tem. Quando você chega para Deus, não, Deus, agora minha vida é a oferta. Minha vida é a oferta no seu altar. Toma minha vida e faça o que quiser. Essa é a adoração maioral que tem. Jesus
Quando estava no templo, foi o rico lá entregar dízimos, e ofertas, entregou muito, e uma mulher foi com 2 moedas, entregou só aquilo. E ele falou: em verdade vos digo, quem deu a maior oferta foi a mulher, porque ela deu tudo que ela tinha. Enquanto o rico deu aquilo que às vezes sobrava, ou aquilo que você consegue repor. Não existe nada que você possa dar de forma material que vai agradar a Deus do mesmo tanto que se você entregar a sua vida, irmão. Entenda isso. A sua vida não é uma coisa, é a própria vida. Você pode ser o homem mais rico do mundo e entregar tudo, mas se você não entregar por amor e não entregar a sua vida, está escrito aqui, de nada valerá. De nada teria valido, eu citei Eliseu, queimar a carroça, queimar o boi, dar para tudo, se ele não seguisse Elias. Seria em vão. Seria em vão. Então, a melhor oferta que você dá no gasofilácio, se você não entrega a sua vida por completo, para fazer a vontade de Deus, não importa qual seja, quão dura ela seja, não é a melhor oferta. Não é. E se a gente quer um avivamento, a gente tem que estar preparado para dar a melhor oferta possível. Por isso que eu ministrei aqui o que Deus tem falado no meu coração, com relação ao emprego, com relação à casa. A gente teve o 2º filho agora, eu já estava planejando, daqui 2, 3 anos, eu compro um carro de 7 lugares, eu troco, vou ajeitando, ou seja, eu construindo meu interesse. Hoje eu preciso de um carro, amanhã eu preciso de uma casa, amanhã eu preciso trocar isso, meus interesses. Não que seja errado. Mas aqui está falando, não buscar os seus interesses. Se vocês querem amar ao próximo verdadeiramente, esquece os seus interesses. Viva os interesses dos próximos. É forte, irmãos. Mas se a gente não quer um avivamento, não é isso que a gente precisa fazer? A gente não precisa estar preparado para pagar o preço do avivamento? E eu sei que o pastor Antônio tem pagado preços. Dos mais formas, amando ao próximo, intercedendo e dando o seu melhor para você, para mim, que isso reflete em Deus. Jesus falou. Muitos me perguntarão, onde nós te alimentamos, onde visitamos vocês? E Jesus responde: quando vocês o fizeram a qualquer pequenino, vocês estavam fazendo para mim. Então, quando o pastor Antônio faz algo para alguém, quando você faz algo por alguém, você está fazendo para Cristo. E é só isso que Ele quer de você. E a gente ir para as ruas, o viver para Cristo, a gente está restabelecendo altares de adoração nos locais onde há altares a Baal. Aí fora temos praças com monumentos pagãos, todos sabem que há monumentos pagãos, a bocas de fumo, a prostituição, a álcool, droga, baladas e uma infinitude de altar a Baal aí fora. Os reis de Israel vivia entre reis bons e reis ruins. Todo rei bom, a primeira coisa que ele fazia quando ele assumia, teve Josias que pediu para ler a escritura, e ele viu que estava tudo errado, e Israel rasgou as vestes. Ezequias, quando assumiu, viu que tinha altares pagãos, e Israel destruiu tudo, e reergueu altares para Deus. Se a gente quer um avivamento, irmãos, a gente tem que fazer isso nessa cidade, porque lá fora está cheio de altar para Baal. Se a gente não for lá destruir esses altares, e reerguer altares para Deus, a gente vai ficar só na unção, dentro das 4 paredes, e não veremos o sobrenatural, não veremos o reino de Deus lá fora. Amém, irmãos? Por fim, proclamação, último segredo. Como eu falei, John Wesley, no começo, a oração dele era: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. 100 homens que nada desejam. Olha os interesses novamente. Homens que não desejam mais nada para si, apenas Deus. E Deus não é um Deus de coisa, irmão. Deus é Deus de vidas. Então, a única coisa que a gente tem que buscar realmente
são vidas. Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi para o deserto, levado por Deus, pelo Espírito. O que significa? Quem for proclamar, quem for guerrear, saiba, vai ter dificuldade sim. A gente está tendo dificuldade sim na praça. Tem. Mas é Deus que quer que a gente passe por dificuldade. Ele precisa provar a nossa fidelidade no pouco, para entregar o muito. Provações vão vir quando a gente for proclamar, quando a gente for anunciar o Evangelho nas ruas. E eu estava falando de Jesus, lá no deserto, ele foi provado 3 vezes. A primeira, ele sentiu fome. Mas me diga uma coisa, vocês acham que a fome que Jesus sentiu no deserto foi de comida, alimento físico? Satanás sabia qual era a missão de Jesus, que era almas. Ele queria impedir Jesus no começo, para ele não cumprir a obra dele. E aí ele veio tentar Jesus aonde? Na fome. Mas não era fome de alimento, era fome por você. Era fome por almas. Cadê a fome da igreja por almas? O avivamento não vai vir se não houver fome por almas. A segunda tentação foi colocar Deus à prova. Quando Satanás falou para Jesus, joga-se do monte e ordene que teus anjos te busquem. Jesus respondeu, não põe o teu Deus à prova. O que isso significa? Não duvide o que Deus pode fazer na sua vida se você ofertar sua vida no altar dele. É forte, cara. Porque eu estou sendo questionado, desafiado por Deus, eu estou pedindo confirmação para entregar um emprego que eu construí, que me paga muito bem, uma vida que eu tenho plena, e questionar Deus, o que vai acontecer depois? Pode ser o inimigo querendo colocar dúvida no meu coração, eu querendo colocar a prova a Deus. Então, não tenham medo, irmãos. Não coloque Deus à prova. Se Ele ministrar algo em sua vida, faça. Dá o primeiro passo de fé. Ordene que marchem, disse Deus para Moisés. O povo teve que marchar antes de abrir o mar. E a terceira provação de Jesus foi quando Satanás ofereceu as riquezas do mundo. Jesus disse, não. Sabe o que é isso? Distração. O avivamento não vai vir enquanto a gente deixar se distrair por futebol, por cinema, por shopping, por lanche. Isso tudo é distração que ocupa o nosso tempo que poderia estar ganhando vidas para Jesus. Não que nada disso seja errado, mas quando a gente passa a viver só em função disso, a gente perdeu o sentido do Evangelho. Porque isso tudo é para nós. Eu, no último mês e meio, todo mundo sabe que eu sou fã de futebol. Nunca mais vi um jogo. Porque o trabalho nas praças está exigindo tanto, tem tanta alma que Deus está entregando para a gente lá, que está aflita, precisando da gente, que só aumenta o trabalho. Só aumenta. Não tenho mais tempo para as coisas vãs do mundo. Quem está pronto para assumir esse chamado? É tempo de levar o Evangelho para as ruas, para as pessoas nas ruas. A igreja tem uma dívida com a sociedade, saiba disso, você tem uma dívida com as pessoas, porque Jesus morreu por você e de graça. E a única coisa que Ele te pediu foi, ide ao mundo e pregar o Evangelho, pregar o reino. Ele pediu, porque Ele sabe que só os discípulos vão obedecer. Quem não for, vai ser salvo do mesmo jeito. Mas lembre-se, enquanto você se preocupa com sua vida aqui na terra, às vezes sua vida no céu, porque você vai ser salvo, está sendo descuidada. Você vai chegar lá, vai ter o quê? Qual é o galardão que você vai ter quando chegar no céu? Paulo morreu sem nada.
Vivia sendo preso. Ora, quem é preso, nada tem. Perde seus direitos. Até o que tem, perde, que era a liberdade. Paulo viveu viajando para lá e para cá, em função do Evangelho. Você vê Paulo querendo conforto em algum momento? Não. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Que essa seja a sua comida, irmão. Que fazer a vontade dEle seja o primeiro lugar da sua vida. Que o reino de Deus seja o primeiro lugar da sua vida. Verdadeiramente. É tempo de avivamento. Para finalizar. E aí, irmãos, conheceram os segredos do avivamento? Amor, equipe, intercessão, adoração e proclamação. E você está preparado para oferecer sua vida no altar de adoração e não apenas a oferta de coisas materiais? A sua vida é o tudo que Deus quer. E você está pronto para proclamar o reino de Deus e dar o que Deus pediu de você em troca do avivamento? Nas praças a gente está percebendo. As coisas sobrenaturais estão acontecendo. Os dons estão caindo sobre jovens, adolescentes. Essa geração já foi profetizada que será a geração do avivamento. A gente vai numa faculdade, você vê 50 universitários dentro de uma sala de aula, orando, adorando e pregando o reino. Você vai nas escolas, está virando febre, o intervalo com Deus. Porque o adolescente não aguenta mais esperar domingo para ir na igreja. Ele quer adorar todo dia. Na escola, onde ele estiver. Cadê essa geração? A nossa igreja, a igreja hoje, muitas estão envelhecendo. Aconteceu isso na Inglaterra um tempo atrás. A igreja envelheceu, os jovens e adolescentes foram abandonados. E essa é a geração do avivamento. E a gente já sente gotas de avivamento nas praças. Saibam, há um oceano que vai cair. Amém, irmãos? E sabe por que tem esse oceano? Porque houve intercessão. Primeiro se vence a batalha no plano espiritual. E depois no plano terreno. Mas no plano terreno é necessário guerrear. É necessário guerrear. Deus não vai derramar só porque orou. Ele vai usar os proclamadores para conquistar o que está represado lá. E o pastor Antônio, ele tem represado o avivamento durante mais de 10 anos. Mas chegou a hora que ele precisa de você. Ele precisa de mim. Para ir erguer altares de adoração, destruir os de Baal e proclamar o reino de Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé, antes de passar para a oração.